Boa noite. Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai começar, retomar, na verdade, um tema que o pessoal apresentou na aula passada para vocês, e vai dar continuidade falando dele, nos Estados Unidos, ou seja, mostrando como que ele se desenvolveu nos Estados Unidos, quais foram as consequências desse processo nos Estados Unidos, enfim, mais ou menos nessa linha. Então, para começar, a gente vai retomar um pouquinho alguns pontos sobre o neocolonialismo. Pode passar, eu acho já, que daí eu já começo a falar. Foi? Ai, tá, foi. Foi? É. Então, quando a gente vai falar em neocolonialismo, vários autores, dentre eles historiadores como o Hobsbawm, eles vão falar que o neocolonialismo, o imperialismo, ele vai ser um sistema voltado para a construção de uma economia mundial. E o que quer dizer isso? Na semana passada, desculpa, na semana passada, o Lucas comentou com vocês sobre as diferenças entre o colonialismo do século XVI e esse neocolonialismo. E uma das diferenças, talvez a maior delas, é esse movimento que o neocolonialismo vai fazer em busca do desenvolvimento econômico e se voltar muito para aquilo que a gente vai chamar de 3 M's: o mercado, a mão de obra e a matéria-prima. Ou seja, os países europeus, em sua maioria, eles vão se voltar para. Eita! Eles vão se voltar, ou enfim, vão voltar os seus esforços para busca de expansão territorial e para busca de expansão do seu poderio nos outros continentes e nas outras regiões. Nesse processo, a gente vai ter, então, uma, uma reunião, uma conferência, como está ali, que vai ser chamada Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim. Não passa ainda, pode voltar. A Conferência de Berlim, ela vai acontecer em 1884 e 1885, finalzinho de 84, início de 85, e ela vai justamente girar em torno dessa divisão dos demais continentes, ou seja, alguns países, alguns estados europeus vão se reunir na Alemanha e vão dividir a África, o continente africano e os territórios dele em diversas porções. Aí eu não sei se todos vocês já viram o mapa da África ou lembram dele mentalmente, mas sabe quando tu tem um irmão e tu tem um último pedaço de bolo, ou tu tem uma última bolachinha, e tu precisa dividir no meio, e tu faz aquela linha assim, ó, bem retinha, sabe? Para ter certeza que vai ficar bem certinho, os dois pedaços iguais. Foi mais ou menos isso que eles fizeram. Eles pegaram e traçaram linhas retas no continente, dividindo ele em porções que ficariam, então, sob responsabilidade de determinados países. Dito isso, essa expansão ou esse processo do neocolonialismo, ele vai girar em torno, basicamente, da expansão ultramarina e da exploração desses territórios. Ou seja, essas nações europeias, elas vão buscar nesses territórios mercado, mão de obra, matéria-prima, como está ali, e vão tentar aumentar a sua importância e o seu domínio nas demais regiões. Pode passar. Basicamente, nessa conferência e em todo o processo do neocolonialismo, do imperialismo, a gente vai ter uma ideia que vai ser trazida muito pelos países europeus de que eles estariam numa missão civilizadora. E o que quer dizer isso? Que os países europeus, eles carregam os países europeus, a população branca,
carregaria este fardo, que seria de levar a civilização para esses outros territórios, para essas outras regiões, que não teriam acesso à civilização, seriam muito atrasados, que não teriam chegado ainda nesse nível. Então, os países europeus deveriam fazer isso e se sentiam escolhidos, encarregados de estar levando esse progresso para essas outras regiões. E quando a gente fala isso, é importante pensar no quanto que isso não é verdade, né? E no quanto que, com esse processo de divisão territorial, no continente africano, principalmente, diferenças étnicas, diferenças culturais foram muito desrespeitadas, né? Como eu falei antes para vocês, eles fazem riscos, eles delimitam territórios sem nem pensar ou sem nem considerar as diferentes etnias, os diferentes povos que estão ali. Então, eles misturam essas populações e não consideram nem um pouco a diversidade que está presente ali. Dito isso, essa parte mais rapidinha é mais para retomar alguns pontos e para trazer para vocês, fazendo um link já para entrar nos Estados Unidos. Esse processo, o neocolonialismo, ele vai ser um processo que vai se desenvolver pioneiramente, enfim, de início nos Estados europeus. Mas com o passar do tempo, ali pelo século XIX, ele vai começar cada vez mais a se expandir, enfim, esses territórios, tanto dos Estados Unidos quanto dessas colônias industriais, eles vão começar a sentir esses impactos, e aí a gente vai ver o movimento dos Estados Unidos aderindo a esse processo e ganhando cada vez mais força. Então, pessoal, boa noite a todos. Para quem chegou um pouquinho atrasado, quem chegou agora, a gente só pede para todo mundo assinar as notas compartilhadas. Tá aqui no canto esquerdo da tela de vocês, com o seu nome. Tem um exemplo ali, acho que foi Yasmin que assinou. É o seu nome, a sua idade e que curso que você quer fazer. O pessoal definiu em reunião geral, né, para ter um controle sobre o que está assistindo às aulas. Então, como a Betânia bem comentou, agora a gente vai entrar na questão norte-americana, estadunidense, anglo-saxã no século XIX. A gente tem, nesse começo, né, desde que os Estados Unidos eles foram descobertos, como o Brasil foi descoberto, colonizado, né, acho que é a melhor palavra. Vitor, obrigado. Isso. Os Estados Unidos ele se dividiu mais para onde a gente quer chegar agora, entre o norte e o sul nas 13 colônias. Mais à frente, a gente vai mostrar vários mapinhas para vocês, para ver como que foi o desenvolvimento dos Estados Unidos nesse período, né? Desde que as 13 colônias estão independentes em 1776 até a Guerra de Secessão, em anos 60 dos 1800, e até as políticas imperialistas e neocolonialistas que já invadem aí o século XX e já beiram a Primeira Guerra Mundial. Então, o Sul, eles eram estados, era uma região agropecuária, vamos colocar assim. Era uma região de plantio, uma região de investimentos mais voltados ao produto rural, enquanto o Norte, ele era focado na industrialização e principalmente na indústria têxtil nos Estados Unidos. Vamos lembrar que os Estados Unidos já é independente nesse período que a gente está falando. Então, o algodão ali, ele está grifado, porque o algodão ele tem um papel fundamental na história dos Estados Unidos a partir do final do século XVIII, ali por 1793, que é aonde o René Remond, né, ele traz para nós, que é produzida nos Estados Unidos a descaroçadeira. Esse é o nome, se não me engano. E aí, os estados do sul, como o algodão entra com tanta força, eles ficam completamente dependentes da plantação do algodão para gerar riqueza. E, por isso, eles juntam-se com
os industriários de Lancashire, na Inglaterra, porque como o Sul ele era escravista e o Norte era abolicionista, eles não se davam bem, né? Um querendo, digamos, acabar com a fonte primária de mão de obra do outro, não ia funcionar bem. Então, o algodão era a matéria-prima que o Sul produzia e ele mandava para a Grã-Bretanha. Na Grã-Bretanha, a gente tem a questão manufatureira, tudo para entregar pronto novamente para exportação. Então, ali a gente tem aonde é como se fosse um ciclo, né? O Sul mandava matéria-prima para a Grã-Bretanha mandava a manufatura pronta para o Sul. Então, nós temos a dependência um do outro. E, ainda mais, a gente tem a dependência dos sulistas da escravidão. A escravidão, ela se torna um ponto-chave para a manutenção desse sistema. Porque quanto mais produto, quanto mais algodão você precisa plantar, mais pessoas você precisa na tua lavoura. E eles ainda sustentavam-se antes do algodão na agricultura e principalmente na escravidão. Então, manter a escravidão era muito vantajoso para o Sul em relação ao Norte. O Norte, como já era industrializado, eles já tinham mão de obra assalariada com, digamos, as experiências, né, os reflexos das abolições de escravidão na Europa, que, no caso, a abolição da escravidão nas Américas, mas o processo que começa na Europa, a inspiração da Revolução Francesa, por exemplo, e os Estados Unidos apoiava muito as revoluções e as revoltas escravizadas na América, porque o Norte precisava de mão de obra assalariada, enquanto o Sul apoiava os sistemas escravistas. Então a gente tem essa briga bem ferrenha no começo, que vai resultar, principalmente a escravidão vai ser o exponente principal do estouro da Guerra da Secessão, que a gente vai comentar logo à frente. E aqui a gente traz uma citação do René Rémond. Paradoxalmente, a perda definitiva da liberdade dos negros tornou-se o símbolo da liberdade do Sul. E essa liberdade seria a liberdade econômica, a liberdade de negócio, a liberdade de mercado, às custas de um povo que vinha traficado de um outro continente para trabalhar de forma forçada nos Estados Unidos. Eu volto para Betânia, se não me engano. Tem que sempre lembrar. Então, como é que vai estar sendo organizado, como é que vai estar sendo estruturada a organização política dos Estados Unidos nesse período? Basicamente, a gente vai ter a organização de dois grupos, que posteriormente vão dar origem a dois partidos, que é os que vocês estão vendo ali. A gente vai ter a organização do grupo republicano e do grupo dos federalistas. O grupo dos republicanos vai, então, dar origem ao Partido Democrata, e o grupo dos federalistas vai dar origem ao Partido Republicano. Os republicanos, eles inicialmente vão trazer como demanda o desejo de maior autonomia, né, para os estados, ou seja, eles queriam que cada estado pudesse decidir por si o que faria ou não, enfim, trazendo essa questão descentralizadora. E os estados federalistas, eles vão, então, solicitar justamente o contrário. Eles eram contra essa autonomia, enfim, e preferiam uma centralização maior. E como eu não sei se vocês lembram, mas quando a gente comentou sobre a independência das 13 colônias, a gente comentou que em 1787 foi organizada uma constituição por essas 13 colônias, esses 13 estados. Eles se reuniram e fizeram, então, essa constituição, e nessa constituição a gente tinha 13 estados independentes, ou seja, 13 repúblicas federativas que tinham a sua autonomia, enfim, e decidiam o que bem entendessem em cada território. Mais para frente a gente vai comentar de novo, mas é importante já trazer aqui que essa autonomia, ela vai, por existir essa autonomia, as vontades, as decisões vão ser muito diferentes entre os estados. Isso vai gerar
conflitos como o da Guerra da Secessão, a Guerra Civil, depois, como a gente vai ver. Mas então tudo por causa dessa autonomia que já vem desde o início dos Estados Unidos e da sua independência. Dito isso, em 87 tem a Constituição, em 1787, e em 1789 a gente vai ter eleito o primeiro presidente dos Estados Unidos. E eu quero ver quem sabe quem é o primeiro presidente dos Estados Unidos. Vamos lá, mandem ele no chat, que enquanto isso tu não vai. Enquanto isso, eu vou explicando. Esse presidente, então, ele vai ser eleito em 1789, e com ele, a partir dele, vão ser trazidas muitas mudanças ou muitos desenvolvimentos para os Estados Unidos. Várias respostas ali, tudo certo, pessoal, isso aí foi o George Washington. Ele foi, então, o primeiro presidente dos Estados Unidos, e com ele, nos mandatos dele, nos primeiros mandatos, ele vai trazer essa demanda de desenvolvimento industrial para o país. Ele vai trazer essa demanda de desenvolvimento industrial, que a partir disso vai desenvolver a indústria, vai proporcionar cada vez mais interesse de imigrantes vindo para cá. Nossa, deu um barulho aqui. E com a vinda de imigrantes vai ter um crescimento populacional, com o crescimento populacional vai ter cada vez mais ocupação de territórios, ou seja, vai ter uma expansão tanto interna quanto externa nos Estados Unidos. Nesse sentido, ele vai, então, dar início, muitas vezes a gente vai ouvir falar, a diversos processos que depois vão se materializar na história dos Estados Unidos. Com essa expansão tanto externa quanto interna, quando a gente vai falar da externa, os Estados Unidos, vai ser os Estados Unidos expandindo o seu poderio econômico, seu poderio territorial e de domínio sobre outros países, principalmente aqui na América Latina, como a gente também vai comentar daqui a pouco. E nesse sentido, já quando a gente fala de expansão interior, a gente vai ter, se vocês bem lembram, quando a gente comentou sobre a independência das 13 colônias, todas as 13 colônias estavam localizadas no litoral dos Estados Unidos. Ou seja, elas estavam a leste. Com esse desenvolvimento industrial, com todo essa vinda de imigrantes, ou seja, vai ter um crescimento populacional cada vez maior. Enfim, eles precisam de mais territórios, eles precisam expandir interiormente. Não sei se é essa palavra. Mas então, a partir disso, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma ida para o oeste, que vai desencadear diversas consequências, vai ter diversas consequências depois, que o Luiz vai falar um pouquinho mais para a gente. Então, amores, acontece que é o seguinte, com essa primeira briga que a gente comentou, o Sul ele ainda fomentava muito a concorrência entre Lancashire, né, a indústria têxtil britânica com a indústria têxtil norte-americana, né, do norte dos Estados Unidos, perdão. E eles ficavam muito putos da cara porque o Congresso tinha o costume de favorecer as decisões do norte, favorecer ao norte. Então, os sulistas, eles batalham de forma no Senado, né, porque das cadeiras no Senado, para fazer com que os novos estados não cedessem à vontade dos novos estados. Então, como a batalha pelo oeste começa o sul vai primeiro, né, porque ele precisa manter a escravidão, ele precisa continuar produzindo algodão. Então, o que ele vai fazer? Os sulistas, eles avançam para o Arkansas, como dizem nas séries norte-americanas, e para o Missouri.
que esses dois estados, eles vão fazer parte, posteriormente, dos estados escravistas, porque eles foram, digamos, colonizados, eles foram criados pelos sulistas, só que o que vai acarretar essa questão vai acarretar numa expropriação das terras indígenas, muitos nativos americanos vão ser mortos, a sua cultura vai se perder, e o desmatamento ambiental vai ser absurdo, porque para você produzir para o agronegócio, né, para a agricultura, você precisa de uma terra, de um solo fértil, mas principalmente um solo limpo, sem árvores, precisa ter uma grande área, uma ampla área de plantação. E ainda nisso, a gente vai ter, na expansão para o oeste, a questão das montanhas com os minérios, né, com ouro e prata, que posteriormente também vai gerar um grande conflito entre o pessoal do oeste com o pessoal do leste, que a gente vai tratar um pouquinho mais à frente. Então, nessa questão da batalha pelo oeste, o sul, primeiramente, ele invade ele coloniza esses dois novos estados, e depois a gente tem uma briga muito grande que vai acarretar no Acordo do Missouri, que isso foi em 1820. Então, o Acordo do Missouri, aqui já vou passar, né, essa cena do filme 12 anos de escravidão, e a citação aqui, a gente vai disponibilizar todos os slides para vocês no final, beleza? Aqui, o Acordo do Missouri foi assim, ó, aqui em laranja tá o Arkansas e o Missouri está logo acima, que eles são os dois estados que eles vão ser colonizados, né, eles vão ser expropriados para o sul, para a produção de algodão e a manutenção do sistema escravagista. E nesse acordo nós vamos ter o quê? Aqui em cima, do outro lado, aqui, vocês veem? Aqui em cima, bem no cantinho aqui, tem o Maine, que é um estado bem ao leste, bem em cima, quase, ele faz fronteira com o Canadá, e esse estado vai ser a moeda de troca digamos, pelo arrefecimento na briga, né, e por deixar o Missouri se tornar um estado escravagista e pertencente digamos, à Confederação Sulista. A gente vai ter esse acordo que eu tenho anotadinho aqui. Uma separação, né, compensação era a palavra. A compensação, a conta desses dois estados, e também uma divisão aqui, não está marcado a linha aqui, mas a gente vai ter uma divisão, como se fosse uma linha do Equador, né, mas no caso nos Estados Unidos, 10 graus de latitude, que vai cortar os estados, digamos, vai cortar a liberdade da servidão. É o termo que o autor, o René Raymond, ele usa para classificar bem pontualmente, né, o Acordo do Missouri, que vai deixar os sulistas explorarem um pouco mais as terras dos estados maiores e vai admitir o Maine como um estado livre e definir essa linha como a liberdade. Mas ainda, a gente tem várias questões que agora envolvendo o Oeste. Né? O crescimento populacional vai ser absurdo. Em questão de 30 anos, 1860 a 1890, a população estadunidense, ela triplica de tamanho. Isso é depois da Guerra da Secessão, que a gente vai tratar logo mais. De 31 milhões, a população vai passar para 2 milhões de pessoas. E a principal questão aqui é que os Estados Unidos ele atraiu com discursos, claro, após a Guerra de Secessão, com discursos mais pacíficos, discursos acolhedores, principalmente imigrantes latino-americanos, mexicanos, e os eslavos, que vinham da Europa para colonizar os Estados Unidos. Aí, aqui a gente tem, em 1850, a Califórnia, que é aqui, ó, aqui embaixo, ela vai ser, depois da Guerra do México, ela vai ser trazida para os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos batalha com o México. Betânia vai tratar disso no próximo slide, né? É isso. Se eu não me engano, é isso. Né? Me atrapalhei aqui. Então, a Califórnia, em 1850, ela vai se tornar um estado americano e um estado americano livre. Isso vai gerar uma briga muito grande, de novo, no Congresso, que vai ser aquela coisa, a pedrinha como é que é, de milho em milho, a galinha enche o papo, né? E o papo, esse vai ser a Guerra da Secessão, que quando encher por completo, vai estourar e vai ser uma merda muito grande. Então, eu vou passar aqui. Aqui. Aí,
A gente está falando aqui de vários aspectos territoriais, políticos, econômicos, né? Que estão aparecendo nesse contexto nos Estados Unidos e no seu desenvolvimento. Mas a gente também vai ter movimentos no plano ideológico. E o que eu quero dizer quando eu digo isso? A gente vai ter o desenvolvimento nesse período do Destino Manifesto. O que é isso, Betânia? O Destino Manifesto, ele é uma espécie de doutrina em que vai ser basicamente o que está no slide. Os escolhidos por Deus para fundar uma nova civilização. E essa civilização seria fundada pelos protestantes, anglo-saxões e brancos, que eram os ocupantes, enfim, dessas terras, dessas 3 colônias desse território. Ou seja, vai se criar essa doutrina no plano ideológico que vai se usar como justificativa para avançar sobre muitos territórios, para trazer essa superioridade de determinados grupos sobre outros, como se esses protestantes, como se esse pessoal, esses anglo-saxões fossem superiores aos indígenas que se localizavam ali naquelas terras, com toda essa conquista do Oeste, com todo esse avanço para o Oeste, como o Luiz falou, vai se trazer muito mais e cada vez mais presente essa ideia de superioridade, como se esses colonos brancos e originados das 13 colônias fossem superiores a esses outros povos. Essa doutrina, então, ela vai estar ali no campo ideológico e ela vai auxiliar, ou seja, ela vai servir de justificativa para muitos dos movimentos posteriores dos Estados Unidos. Então, pessoal, aqui eu estava tratando um pouco antes, né? Foi um pouco precoce do tema para falar rapidinho. Então, a gente tem aqui, ó, a expropriação das terras indígenas no Oeste. Tem a efervescência com a entrada cada vez mais volumosa de imigrantes, latinos e eslavos, fazendo com que de assentar esses novos povos e anexar ao americanismo, né, que futuramente vai virar o American Way of Life. Então, a gente vai ter construção de ferrovia, a gente vai ter um investimento pesado na infraestrutura para poder assentar todos esses povos que estão chegando e também as pessoas que já estão nos Estados Unidos, como a Betânia falou, do Destino Manifesto, os anglo-saxões, protestantes brancos, para que eles fossem esses líderes da expropriação das terras indígenas e da expansão para o oeste. Então, a gente tem aqui ó, um dos pontos mais importantes, claro, é bem mais à frente, mas é a abertura à colonização em 89, em 1889, da reserva indígena de Oklahoma. Então, a gente tem aquela questão do introduzir a civilização às pessoas não civilizadas. Bem, a própria questão da Conferência de Berlim é o que os Estados Unidos tenta um pouco trazer para o seu país, é fazer com que os indígenas tornem-se civilizados. Civilizados, claro, inferiores, mas mesmo assim civilizados. Aí a gente tem o desmatamento, a criação de gado e a exploração montanhosa na busca de minérios. Aqui, ó, que eu comentei, a gente tem o crescimento populacional exacerbado, 31 milhões, 61 milhões de pessoas em 40 anos, um pouco mais de 40 anos, e os Estados Unidos ainda não sabiam como suprimir, não, mas como lidar com esse crescimento populacional exacerbado. Então a gente tem aqui, ó, em alguns decênios, todo o Oeste foi explorado, povoado, colonizado, repartido em estados incorporados à União. Então, por exemplo, com a Califórnia, ela vai se estabelecer no extremo oeste dos Estados Unidos como um estado livre. A população não quer um estado escravagista. Só que a gente tem uma briga maior ainda no Congresso, no Senado estadunidense, que é o quê? Os escravizados que fugiam de estados escravistas para estados livres, como proceder com isso? Então, nessa questão há uma briga muito grande
E depois de 1850 vai se definir como o quê? Escravos fugidos, escravizados, perdão, fugidos, eles têm de ser devolvidos aos seus estados e aos seus patrões de origem. A Califórnia irá permanecer como um estado livre e a gente vai ter uma supressão muito grande do comércio no Distrito Federal estadunidense. Tá, vamos lá. A gente falou de expansão interna antes, vamos agora falar de novo de expansão, né? A gente vai ter anexação de vários territórios pelos Estados Unidos. E como que esses territórios vão ser anexados ou adquiridos? De 3 maneiras: compra, cessão diplomática ou guerra. Aí eu tenho uma colinha aqui, ó. Por compra, a gente vai ter a anexação da Louisiana, da Flórida e do Alasca. Isso aí. Que são estados que eu não sei se está muito pequenininho o mapa, mas eu acho que vocês conseguem localizar ali. Isso por compra, tá? Por diplomacia, a gente vai ter principalmente o Oregon, o estado do Oregon, em 1846, que antes pertencia à Inglaterra, né? Mas a principal forma de anexação de territórios vai ser pela guerra. E aí a gente vai ter a guerra contra o México de 1846 a 1848, em que os Estados Unidos, então, vai interferir, e aí, a partir disso, ele vai anexar os atuais estados do Texas, da Califórnia, de Nevada, do Arizona, Utah, do Novo Mundo e parte do Colorado. Ou seja, é muito território. Depois dessa guerra com o México, então, o México vai ficar devastado, a gente vai ter os mexicanos, ou o território mexicano, passando por dificuldades econômicas, por dificuldades financeiras muito grandes, tanto que a gente vai ter aquele ditado que está ali embaixo, popular mexicano, que diz: pobre México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. Ou seja, tamanha era a intervenção que os Estados Unidos já estava tendo desde esse período naquele território, anexando e impondo políticas nesse país, tá? Como o Luiz falou antes, a gente vai ter... Não faz mal. A gente vai ter, com essa anexação de territórios no México, a anexação posterior da Califórnia. E aí, na Califórnia, logo depois da anexação, a gente vai ter a descoberta de ouro. Ou seja, nossa, eu consegui um território e tem ouro, descobri ouro. Vai todo mundo para lá. Ou seja, o crescimento populacional, a população daquele território, ela vai ser muito rápida. As pessoas vão ir para lá, vão intensificar esse movimento cada vez mais. Dito isso, a gente vai ter também o aumento das estradas, dessa industrialização mesmo, porque vai precisar, a industrialização, todo esse desenvolvimento vai estar cada vez mais desenvolvido, enfim, vai trazer cada vez mais necessidade de deslocamento e de transporte de mercadorias. Então, a gente vai ter também a expansão da malha ferroviária. Agora foi. Perdão, Betânia, me perdi aqui. Total. Foi nada. Então, pessoal, deixa eu voltar um pouquinho mais para a gente trabalhar aquele famoso que você já deve ter visto em filmes, séries, que os Estados Unidos do século XIX, ele se baseia na América para os americanos. A doutrina Monroe. Monroe foi o presidente que sancionou a doutrina, e aqui a gente tem uma imagem que seria a representação à esquerda da Europa, e à direita, né? Já viram aquele... quem viu Capitão América, né, com certeza já viu o cartazinho lá que eu quero você para o exército norte-americano. Então, aqui tem, a gente vê atrás do tio Sam, a gente vê, por exemplo, nativos americanos, mexicanos, indígenas, com uma ideia de que ele estaria protegendo o povo europeias. Porque nessa época a gente tem uma ameaça, principalmente para a Rússia e França, de uma nova tentativa de colonização, digamos assim.
da América. Então, os Estados Unidos, ele pensa, porra, cara, eu vou deixar o cara lá do outro lado do Atlântico vir aqui de novo e colonizar, introduzir o seu pensamento aqui, aonde que, como diz aquele ditado, pobre México, longe de Deus, perto dos Estados Unidos. Por que eu vou deixar eles fazer se eu posso fazer? Essa é a questão. América para os americanos não quer dizer a América toda para os americanos todos. Quer dizer, a América toda, mas principalmente os Estados Unidos, para o povo estadunidense. Então, a gente tem nessa questão, na doutrina Monroe, não querer mais colônias, eles não querem mais colonização, eles não querem mais a introdução de europeus na América, eles não querem, deixa eu pegar uma colinha aqui, eles não querem uma intervenção europeia na América, que é bem o que essa imagem representa. A gente tem outras imagens, que é o próprio tio Sam, né, que é o representante dos Estados Unidos nesses cartoons, dele como se ele estivesse abraçando a América toda, ou colocando um pé nos Estados Unidos e um pé no resto da América. A questão é que os Estados Unidos, eles não queriam a intervenção, aquilo que eu falei, para eles mesmo puderem intervir, seja economicamente, seja militarmente, seja socialmente, todas as formas de intervenção, vai ficar ainda mais claro com a política do Big Stick, que é entre os anos 1901 e 1910, que a gente vai tratar um pouco mais à frente com o presidente Theodore Roosevelt. E aqui a questão, assim, e além de tudo, eles não querem a participação em conflitos europeus, eles querem distância. Como eles estão longe da Europa, eles estão longe de conflitos, digamos, em proximidade territorial. E os seus vizinhos, digamos, eles têm medo, um pouco de medo dos Estados Unidos. Porque o México sofre absurdamente com digamos, a força dos Estados Unidos. Então, os países que testemunham isso, os Estados Unidos ele não encontra um país, digamos, belicamente, militarmente ou economicamente à sua altura nessa época. Então, ele não se preocupa com conflitos na Europa, ele se preocupa com a política interna, o protecionismo do seu mercado, e ele olha com bons olhos para a América, porque ele está protegendo a América nesse período. Deu para entender legal aqui? Não sei se tiver dúvida, se estiver travando, qualquer coisa, vocês nos avisem. A gente tem também a opção de, caso vocês não estejam confortáveis de fazer perguntas aqui no público, é só clicar em cima do nosso nomezinho ali que vai abrir essa possibilidade. Ficou claro aqui? Não sei. Chuva de respostas. Mas senão a gente vai passando aqui. Até porque a gente já está com pouco tempo, digamos assim. Aqui eu volto para ver. Então, já que ninguém disse nada, eu tenho uma pergunta, por favor, interajam comigo antes de eu começar a falar sobre o conteúdo. Quando eu falo guerra de secessão, todo mundo sabe o que é secessão? Por favor, digam sim ou não, para que a gente siga. Sim? Não? Tá. Então, eu acho legal a gente trabalhar com esse conceito, porque a gente vai estar falando aqui guerra de secessão, o que é isso, né? Não sei o que é isso. Quando a gente vai falar guerra de secessão, basicamente a gente vai estar falando de uma guerra de separação. A gente vai entender melhor agora, eu vou explicar mais ou menos como que ocorreu o conflito, como que se desenvolveu, mas quando vocês ouvirem falar ou estudarem sobre e verem em algum filme, alguma coisa, guerra de secessão vai ser a guerra civil dos Estados Unidos e ela vai ser uma guerra de separação, tá? Então, vamos lá. Ela vai se dar, basicamente, de 1861 a 1865, e como que vai começar tudo isso, e da onde que vem essa guerra, por que vai começar? A gente está falando aqui desde o início, quando a gente começou a falar de Estados Unidos, que os Estados Unidos está se desenvolvendo, que ele está expandindo, que ele está se desenvolvendo internamente, externamente, está ampliando seu poderio. Então, internamente, ele vai estar o quê? Ele vai estar desenvolvendo esse comércio, essa economia, e ele vai sentir cada vez mais, as colônias, esses estados, eles vão sentir cada vez mais a necessidade de integração.
E por que eu tô falando isso? Quando a gente estudou a colonização inglesa na América do Norte, a gente viu o processo de independência das 13 colônias. A gente viu que essas colônias, elas tinham, a partir da Constituição de 87, uma autonomia muito grande. E essa autonomia, ela vai fazer o quê? Como eu disse antes, ela vai proporcionar cada vez mais diferenças, cada vez mais afastamentos entre esses estados. E quando eu digo isso, eu quero dizer o quê? Que nesse período, que nesse contexto de guerra de secessão e pré-guerra de secessão, nesse caso, a gente vai ter a divisão desses territórios em norte e sul. Os territórios do norte, como a gente já vem estudando, como o Luiz já comentou, eles vão ser voltados para a industrialização. A gente vai ter o desenvolvimento de uma aristocracia industrial, de bairros operários, enfim, vai ser e do trabalho assalariado, vai ser uma sociedade pautada nesses aspectos. Já os estados do sul, eles vão ser majoritariamente agrários, eles vão estar pautados na mão de obra escrava, e vão trazer diferenças muito, muito grandes nesse sentido dos do norte. Vendo essa industrialização dos estados do norte, esses estados eles vão sentir necessidade, eles vão ver que os Estados Unidos, eles conseguem ser uma grande potência, só que eles precisam, para isso, se unir, eles precisam se aliar aos estados do sul. A partir disso, os estados do norte, eles vão trazer reivindicações, e as principais vão ser duas delas. Eles vão querer uma nova política alfandegária e eles vão querer o fim da escravidão. O que vai mexer muito com os ânimos dos estados do sul. Por quê? Quando a gente vai falar em estados do sul, dos Estados Unidos, a gente sempre lembra, ou costuma lembrar, rapidamente do processo escravista, da escravidão, porque é uma característica que marcou a história do sul dos Estados Unidos. E nesse contexto, então, vai ser bem criticada, enfim, e debatida. Os estados do norte, então, vêm com essas reivindicações, e aí, no início da guerra, ou enfim, o que vai dar início, realmente, é em 1861, quando alguns estados do sul, vendo essas reivindicações do norte, eles vão se sentir ameaçados. E quando a gente se sente ameaçado, a gente cria mecanismos de defesa, né? O que eles vão fazer? Eles vão se reunir e vão declarar, então, os Estados Confederados da América. Aí tá, a gente vai ter a declaração desses estados, mas a gente vai ter a União, que, enfim, vai ser como vai ser chamado o país no momento, e o presidente não vai aceitar, enfim, não vai legitimar esses estados. O presidente era o Abraham Lincoln, ai, que dificuldade. E ele, vendo essa formação dos Estados Confederados pelos Estados do Sul, ele vai fazer o quê? Ele vai declarar guerra, então, a esses estados, a fim de anexar eles novamente, enfim, de realmente integrar todo esse território. Aí, então, a gente vai ter início em 61 a guerra, a gente vai ter o Lincoln declarando todos esses processos, e aí a gente vai ter durante a guerra algumas leis, alguns decretos que eu acho bem legal de trazer. Tá. Aí, ó, no início da guerra, é legal a gente falar, no início da guerra, o Sul vai ganhar, ele vai acumular algumas vitórias, mas com o passar do tempo, com o decorrer do processo, eles vão começar a acumular derrotas, porque o Norte era mais industrializado, tinha mais potencial tinha mais potencial bélico, enfim, então vai vir
e o Sul vai acabar perdendo. Mas das leis que eu queria comentar, ó, dos decretos. Em meio à guerra, o Lincoln assinou um decreto de que os escravos eles seriam livres, mas apenas em territórios rebeldes, tá? Em meio à guerra. Aí, em 1865, foi aprovada uma emenda à Constituição que aí sim aboliu a escravidão nos Estados Unidos. E aí, com isso, vocês devem estar pensando por que ela está trazendo tanta lei, por que ela está trazendo tanto decreto e coisa, né? Tem mais dois que eu acho que são super importantes. Ó, em 1868 e 1870, a garantia de igual proteção das leis dos processos judiciais para todos os cidadãos dos Estados Unidos e o direito de voto para todos, sem exceções motivadas por raça, cor ou prévio estado de servidão. Eu acho importante trazer isso, e aí eu vou trazer mais uma dica. Eu vou pegar um link aqui de um filme muito legal e vocês podem assistir qualquer dia desses e que vai falar sobre a Harriet Tubman, que é o quê? Ela é uma mulher abolicionista que vai estar lutando em todo esse contexto. Ela vai antes da guerra da guerra civil, da guerra de secessão, ela vai estar já engajada na luta abolicionista. E durante a Guerra de Secessão, a gente tem relatos até mesmo dela dirigindo alguns ataques, liderando frentes contra os estados do Sul que eram escravistas. Então, eu acho legal a gente trazer, porque a gente fala muito em processos, explica conteúdos e tudo mais, e é texto, e é acontecimento, e é processo vindo, mas eu acho que trazer essas ilustrações, trazer talvez um outro método de estudo para vocês, um filme, uma outra coisa, sobre personagens, sobre pessoas realmente que existiram, que fizeram parte de tudo isso, acho que ilustra bem. Às vezes o que a gente está falando pode parecer meio distante. A Harriet, ela foi, então, em 1849, ela era propriedade de um senhor, ela era escravizada, e aí em 1849 ela vai adoecer, e ela vai perder seu valor como escrava, né, porque um escravo doente não valeria nada. 2 anos depois, esse senhor dela vai morrer, e aí ela fica sob tutela da mulher, do senhor, né? Fica sob tutela dessa senhora. E aí ela fica com medo, enfim, ela não queria que o destino dela dependesse dessas pessoas, ela não queria que o destino dela fosse decidido por eles. Então tem uma frase dela bem famosa, que eu até anotei, que ele vai morrer e aí vai ficar para a senhora decidir, e ela vai dizer a liberdade ou a morte. Se eu não posso ter uma, eu vou ter a outra. Então, ela vai se engajar muito nesse processo de abolição, ela vai, enfim, protagonizar muitas fugas e vai ajudar muitos outros escravizados a fugirem nesse contexto também da Guerra da Secessão. Eu acho que é isso, essa parte. Então, pessoal, agora a gente vai entrar no fim da guerra e no fim da escravidão. O que a Betânia comentou ali, que o Lincoln ele declara, né, abolir a escravidão nos Estados Rebeldes, era isso, nos Estados Rebeldes, em 1863. Mas o Sul ele vai reconhecer a abolição depois que ele perde a guerra, né, que ela é reconhecida nacionalmente em 1865, quando o Sul perde a guerra. E vale lembrar que a guerra ela acaba no dia 9 de abril de 1865. E o Lincoln ele vai ser assassinado em 1865, desculpa, dia 14 de abril. Ele é assassinado 5 dias depois do fim da guerra. Então, ele foi assassinado por um fanático, acho que, se não me engano, do próprio partido dele, que era o Partido Republicano. Dito isso, a gente vai ter, após a morte do Lincoln, a posse do general como presidente, né, vai ser o general Ulysses Grant. O Ulysses Grant ele vai ser o presidente que vai definir a 14ª e a 15ª emenda, ambas em 1866.
A 15ª é aquilo que a Betânia comentou, sufrágio nacional, né, para todos podem votar, inclusive os ex-escravizados agora, né, a única coisa ruim dessa questão é que teve muito aproveitamento sobre, né, a população negra, como era uma população analfabeta e que não entendia das questões políticas até aquele breve momento após a guerra, né, a gente teve muitos, eles chamavam de, eu tinha até anotado aqui, é um nome bem estranho, mas enfim, de parlamentares, né, que eles vão se aproveitar da população negra para se eleger e não feder nem cheirar na Câmara. Basicamente era isso. A única coisa, digamos, ruim da 15ª emenda foi essa questão de não ter uma base para a população ex-escravizada, uma base educacional, uma base governamental, né, que o governo pudesse dar para a população que agora era uma população livre. Então, e ainda a gente tem uma emenda de igual importância, que é a 14ª emenda. O que acontece na 14ª emenda? Quando o Sul é derrotado, a razão, né, digamos, o Norte tinha 22 milhões de soldados, enquanto o Sul tinha 9. Então, essa foi um dos fatores que mais pesou na decisão da guerra. E, após isso, o Sul ele contrai uma dívida muito grande com o Norte. E essa dívida ela é perdoada, ela é anulada no ano de 1866 por meio da 14ª emenda. Só que, lembra que no começo da aula a gente comentou com vocês que os estados tinham igual participação no Congresso, que cada estado tinha 2 representantes no Congresso? Então, agora não vai ter mais. Eles vão cortar os deputados confederados e meio que dar uma varridinha na galera, porque para eles não era importante, era como uma forma de punição, né? Então, todos os deputados eles vão perder o poder, nessa 14ª emenda, e os deputados ou funcionários que participaram da insurreição, né, que participaram dos estados confederados, eles tiveram seus direitos políticos cortados. É como se fosse, a grosso modo, né, vou comparar aqui, o Fernando Collor, né, que ele sofreu impeachment, e ele teve os seus direitos políticos suspensos, foi por 5 ou 10 anos. Se não me engano, foi por 5 anos, né? Acho que sim, né? 5 anos, porque hoje o Fernando Collor, ele é senador do Brasil. Enfim, só para fazer um breve panorama. Os deputados e funcionários públicos, né, eles perdem os seus direitos após a 14ª emenda. E aí, os deputados sulistas, confederados, eles saem da participação política até o ano de 1872. Porque em 1872 a gente vai ter a lei da anistia, né, que vão ser retirados... aqui, eu lembrei do nome deles. Eram os Carpet Badgers, que eles falavam. Eu não sei o que significa. Mas era como se fosse, digamos, uma escória política. Porque era o pessoal que entrou para não melhorar a política estadunidense, vamos colocar assim. Então, a gente tem o direito ao voto para todos, e em 1872 a gente tem a retirada, né, a proibição desses carpet badgers de participarem da política, uma lei de anistia que retorna com o Sul sendo representado no Congresso, e em 1874 a gente tem essa definição que digamos, selada a paz, né, vamos colocar assim, e recomeça a reconstrução. Isso levou 9 anos até que esse processo se deu fim e a gente tem digamos, uma unificação estadunidense. Aqui. Eu vou passar bem rapidinho. Eu acho que só me confirma se esse slide depois é Cuba e Porto Rico. Vai falar do caso de Cuba. Tá, volta ali. Eu vou passar esse bem rapidinho, que eu acho que o outro é mais importante e a gente tá com pouco tempo. A gente vai ter, então, a reconstrução pós-guerra. Nesse final do século XIX, os Estados Unidos vão se tornar uma grande potência industrial, eles vão começar a se expandir, eles vão começar a dominar culturalmente, a gente pode dizer, acho que boa parte da América, eles vão começar a propagar essas imagens, esses modos de vida americano, norte-americano, e vão focar os seus interesses principalmente na América Latina, como o Luiz vai explicar depois com a política do Big Stick. Eles vão, enfim, interferir muito mais nos territórios da América Latina. Além disso, a gente vai ter a consolidação do capitalismo, que eu vou comentar um pouquinho depois, se der tempo também. Pode passar, por favor. Então, com a anexação de Porto Rico e de territórios, na verdade,
a gente vai ter o caso de Cuba e Porto Rico. Que são dois casos que eu acho super interessante de falar, porque a gente tem algumas diferenças aqui. Os Estados Unidos, com o seu desejo de ampliar cada vez mais a sua dominação, enfim, o seu poder na América Latina, eles vão auxiliar, enfim, vão apoiar Cuba e Porto Rico nos processos de independência, nos processos de desligamento com a metrópole, ou seja, nesse processo colonial. Vai ser legitimado novamente pela doutrina Monroe, como o Luiz falou antes, ou seja, eles vão querer ampliar cada vez mais os seus domínios. E aí, então, em 1898, os Estados Unidos vai declarar guerra à Espanha sob o pretexto de libertar Cuba e Porto Rico do domínio colonial. Essa guerra, ela vai iniciar porque um navio, uma embarcação norte-americana, estava, como é que fala? Atracada, né? Ancorada, pode ser também. É isso aí. Num porto em Cuba, na cidade de Havana. E essa embarcação, ela vai ser queimada, enfim, vai ser colocada fogo nessa embarcação e eles vão, consequentemente, culpar a Espanha por causa disso e vamos declarar guerra. Viu o motivo aqui? Quero declarar uma guerra e tô declarando. Aí a gente vai ter, então... Conveniente era. É conveniente. O momento, enfim, todo o contexto. Então a gente vai ter a declaração da guerra hispano-americana. E aí a gente tem uma citação do Remonte que eu acho que é bem importante, ó. Era o fim da epopeia colonial da Espanha, que assim perdia os últimos vestígios de seu império ultramarino. Era também a primeira derrota da Europa e a vitória do novo mundo sobre o antigo. Era, enfim, para os Estados Unidos, o seu começo de potência colonial. Que é o quê? É aquilo que eu comentei antes, lá no começo da aula, do processo de neocolonialismo e dos Estados Unidos estarem se apropriando desse processo, estarem se integrando cada vez mais nesse processo, expandindo seus poderes, seus domínios externos. Tá, e para finalizar, a gente tem um pouquinho de tempo, para consolidar essa política, como a gente vai voltar aqui, ó, rapidinho, essa política, o seu começo de potência colonial, eles vão cimentar isso com a política do Big Stick, que era o quê? Fale com suavidade e tenha à mão um grande porrete. Quer dizer o quê? Cara, tu vai falar tranquilão, assim, tipo, aqui eu quero anexar você, ou eu quero taxar o seu produto mais, de forma mais alta, não sei o quê. A gente vai ganhar, vocês vão perder e vocês vão ficar em silêncio. Basicamente era isso. Tudo que os Estados Unidos queria nessa questão era, eles faziam intervenções militares na América, intervenções políticas, todo tipo de intervenção, por exemplo, até a Guerra do Paraguai, que é citada no livro do Eduardo Galeano, né, uma situaçãozinha rápida, os Estados Unidos eles tiveram grande participação no fomento da guerra contra o Paraguai, né, de formar a aliança Brasil-Argentina contra os paraguaios que estavam numa ascensão absurda e que estava se tornando uma grande potência na América Latina. Então, a Guerra do Paraguai foi em 65, 70, um pouco anterior à política do Big Stick, mas funciona nessa questão dos Estados Unidos, da doutrina Monroe, de ele estar sempre como um intervencionista na América Latina. Então, além das intervenções militares e políticas, os Estados Unidos querem garantir os seus... Ai, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Os seus interesses. Os seus interesses geopolíticos. Então, o Big Stick funcionou durante, se não me engano, 9 anos, né, durante 8 anos que o governo do Roosevelt, foi de 1901 a 1909, e todo esse período, a política do Big Stick começa um pouquinho mais tarde, ela serve como o propulsor da consolidação da política estadunidense sobre a América. Política, sempre esqueço a palavra, colonial. É isso. Então, só para fechar no nosso último minuto, depois de tudo isso, depois de todos esses acontecimentos, a gente vai ter os Estados Unidos na primeira década do século XX usando essa força econômica na América Latina cada vez mais. A gente vai ter a intervenção dele em vários países, inclusive no Brasil.
A gente vai ter, então, a afirmação também dos Estados Unidos como uma potência capitalista e a criação e expansão do American Way of Life, que vai ser esse estilo americano de viver, que vai mostrar o norte-americano como aquele que é feliz, aquele que é civilizado. E aí a gente vai ter, então, no contexto da Primeira Guerra Mundial, ela sendo, e as suas consequências, auxiliando na expansão dos Estados Unidos, tanto territorialmente quanto da sua dominação econômica, política no cenário internacional. Que isso vocês vão ver um pouquinho mais na semana que vem, não, na aula do dia 14, com a Primeira Guerra Mundial e com a Revolução Russa. É isso aí. Aí o American Way of Life é um dos grandes causadores da crise 29 também, né? Porque ele incentivava o consumismo absurdo, com propagandas que... vocês já viram aqui em séries também, vamos trazer séries de novo, o pessoal que vai nos galpões de aeroporto para guardar coisa, era aquilo lá, tinha que comprar, para tu fazer, porque a economia produzia, a indústria, desculpa, produzia, e tu tinha que manter a economia girando. Então, isso vai ocasionar a crise de 29, que isso vai ser umas aulas à frente. Pessoal, muito obrigado a todos que assistiram. A gente deixou umas questões, não deu tempo de tratar, mas os slides estarão disponíveis para vocês. E para qualquer dúvida, a gente está à disposição. Eu vou deixar meu e-mail aqui. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, que eu respondo. Desculpa, Betânia. E é isso mesmo, pessoal. Muito obrigado.